A Última Ceia, a cena que você não viu de verdade. Hoje eu te faço um convite à observação, um convite à dedução e a entrar comigo na análise de um quadro que eu tenho certeza que você já viu centenas de vezes. Em livro, em camiseta, em meme, até em capa de caderno escolar. E é exatamente por esse monte de motivo que ninguém mais olha para ele ou não olha tanto assim. Hoje eu não vou te contar a história da Última Ceia. Você já sabe, Jesus, 12 apóstolos, uma mesa e uma traição. O que eu vou fazer é diferente. Eu vou tratar essa parede que foi pintada há mais de 500 anos como uma cena de grandes evidências. Nada de interpretação estética ou sobre o que o artista quis dizer com aquilo. Só mesmo o que dá para provar, olhando. Porque Leonardo da Vinci não pintou uma foto em família. Ele pintou um instante exato em que uma mentira acabou de ser revelada. E cada corpo naquela mesa reagiu de um jeito diferente, sem saber o que estava sendo observado. Isso é inteligência visual. E é isso mesmo o que ninguém nunca te ensinou a procurar. Nós vamos começar analisando o caso, mas num contexto mínimo, só o necessário mesmo. Era Milão entre 1495 e 1498. Leonardo pinta essa cena na parede do refeitório do convento de Santa Maria delle Grazie, a pedido do duque Ludovico Sforza. Um detalhe técnico que parece irrelevante, mas não é. Leonardo não usou a técnica tradicional de afresco, que exige pintar rápido sobre gesso ainda úmido. Ele preferiu uma mistura de têmpera e óleo sobre gesso, mais lenta, mais detalhada, porém extremamente instável. Essa escolha quase destruiu a obra em poucas décadas. E eu vou voltar nesse ponto no fim do vídeo porque ele muda completamente como que nós devemos confiar no que nós estamos vendo hoje. Por enquanto, fica o essencial. Essa não é uma cena de refeição tranquila. É o momento em que Jesus acaba de dizer uma frase que muda tudo. Um de vocês vai me trair. E o que o Leonardo registrou foi a reação a essa frase, e não a frase em si. Isso é a primeira decisão de um observador treinado. Identificar não o que está sendo somente dito, mas o que está sendo reagido. Agora, a gente começa a entrar nas evidências. E a de número 1 é que a arquitetura da cena não é decoração. Antes de olhar para uma única pessoa nesse quadro, olhe para a estrutura dele. Isso significa que Leonardo organizou os 12 apóstolos em 4 grupos de 3. Isso não é só estético, é principalmente funcional. O olho humano não consegue processar 12 reações individuais ao mesmo tempo, mas processa 4 pequenos grupos com facilidade. E ele fragmentou o caos em blocos bem legíveis, que a gente consegue perceber facilmente. E tem mais. Todas as linhas da arquitetura pintada, as bordas do teto, os painéis da parede, as janelas que estão ao fundo, convergem exatamente para um ponto: a cabeça de Cristo. Isso é matemática pura de perspectiva, mas o efeito é totalmente psicológico. Mesmo que você tente olhar para o outro lugar da cena, a própria estrutura da sala te puxa de volta para o centro. Você não escolhe olhar para Jesus, você é conduzido genialmente até ele. E existe um detalhe raramente notado por quem visita a obra sem saber o que procura, que é que a arquitetura pintada por Leonardo continua da arquitetura real do refeitório. As proporções da sala pintada foram calculadas para parecer uma extensão do espaço físico onde os monges realmente comiam. Quem estava sentado naquele refeitório olhando para a parede tinha simplesmente a sensação de que a mesa de Cristo era a próxima mesa da sala. E isso não é só um detalhe bonito, é engenharia de percepção aplicada 500 anos antes desse termo existir. A evidência de número 2, o único corpo parado na sala. Agora vamos olhar para Jesus. Enquanto os 12 apóstolos se inclinam, se afastam, apontam, se erguem, gesticulam, Cristo está imóvel. A sua postura forma um triângulo estável, a cabeça no topo, os ombros abertos na base. Geometricamente, é a figura mais equilibrada de toda essa composição. E aqui entra a nossa dedução. Em uma cena de choque coletivo, a pessoa que permanece fisicamente estável, enquanto todos ao redor entram em colapso, ela não está alheia ao que está acontecendo ali. A verdade é que ela é o eixo do que está acontecendo. Da Vinci não pintou Cristo calmo por acaso religioso. Ele pintou a origem de uma onda de choque como o único ponto sem ondulação. Você já assistiu alguém a dar uma notícia grave para um grupo? Você sabe exatamente do que eu estou falando, então. Que na verdade é que quem fala geralmente fica parado. Quem escuta é que se move. O corpo estático no centro do caos é sempre, ou quase sempre, um ponto de origem. E isso se chama leitura de cena.
Não precisa de fé e nem de teologia. Precisa só de olhar para quem se move e quem não se move naquele contexto. Evidência de número 3. A gente conta 26 mãos, mas nenhuma repetida. Esse é o ponto que mais separa Leonardo da Vinci de qualquer pintor da época dele. E é onde a inteligência visual realmente entra com força em ação. Leonardo escreveu em seus próprios cadernos que o maior desafio da pintura era capturar a intenção da alma humana através dos gestos das mãos. Não era um exagero poético, era um método de trabalho. E o resultado está nessa parede. 26 mãos visíveis e nenhuma repete a posição da outra. Eu vou te dar 3 exemplos que são muito claros e você pode a partir de agora verificar sozinho. Tomé, um dos apóstolos, ergue o dedo indicador no ar, num gesto de questionamento. E é ele mesmo quem vai exigir depois tocar as feridas de Cristo. Percebe? Da Vinci colocou a semente da dúvida de Tomé naquela cena da traição, né? Antes mesmo dela sequer acontecer ali dentro da história bíblica. Então isso é uma decisão narrativa e não um acidente de composição. O apóstolo Filipe leva as 2 mãos ao peito. É o gesto universal de dizer que não fui eu. Você já fez isso, eu já fiz isso. É praticamente um reflexo humano diante de uma acusação. Leonardo também não precisou escrever que Filipe estava se defendendo. Ele só precisou desenhar a mão certa no lugar certo. E Judas? Bom, eu vou falar dele com mais profundidade daqui a pouco. Ele está com o corpo inclinado para trás. Ele se afasta da mesa enquanto segura uma pequena bolsa. A mão dele é a única que se recolhe em vez de se abrir. Vamos reparar naquele padrão. Mãos abertas indicam choque genuíno. Mãos fechadas ou recolhidas indicam algo sendo protegido. Uma culpa, um segredo, um objeto. Isso não é só interpretação minha. É um vocabulário que o próprio Leonardo definiu quando ele tinha seu objetivo totalmente declarado. A evidência de número 4 fala que o traidor não precisa de rótulo. Aqui está o momento em que essa análise deixa de ser só sobre arte e vira de fato sobre percepção. Na tradição da pintura religiosa antes de Da Vinci, o traidor era identificado de uma forma bem óbvia. Judas, por exemplo, ficava sentado sozinho, de costas para a mesa, isolado dos demais apóstolos, quase sempre do outro lado da mesa. O espectador não precisava deduzir nada. A composição por si já entregava a resposta. Leonardo quebrou essa convenção. Ele sentou Judas no mesmo lado da mesa que todo mundo, misturado ao grupo. Não existe uma placa dizendo, veja, esse é o traidor. E ainda assim, você consegue identificar ele sem nenhuma legenda. Mas por quê? Bom, vamos observar 3 coisas ao mesmo tempo aqui. Primeiro, o corpo de Judas é o único que se inclina para trás, que se afasta de Cristo, enquanto todos os outros se inclinam para frente, ou seja, se aproximam dele. O segundo é que ele está posicionado de forma que a luz da cena bate menos diretamente no seu rosto. Ele está literalmente na sombra da própria composição. E o terceiro ponto é que ele é o único apóstolo que segura um objeto de forma defensiva junto ao corpo, que é a bolsa com as moedas, que a gente já conhece bem a história dessas moedas, né? Nenhum desses 3 elementos, claro, sozinho se prova de nada. Uma pessoa que se inclina para trás pode estar somente desconfortável. Uma sombra pode ser só física da luz. Uma bolsa pode ser só um objeto qualquer. Mas essas 3 coisas acontecendo na mesma figura, ao mesmo tempo, elas formam um padrão. E reconhecer padrão não é um fato isolado, né? É exatamente o que separa quem só está olhando de quem está de fato enxergando. Isso é método. Não é sobre achar uma pista mágica. É sobre recusar tirar conclusões de um detalhe único e esperar até que vários detalhes independentes apontem para uma direção só. Você percebe como isso é genial? Bom, para a gente falar da evidência de número 5, nós vamos desmontar o mito mais famoso desse quadro. Provavelmente você já ouviu essa teoria de que a figura sentada à direita de Cristo, ao lado dele, não seria o apóstolo João, e sim Maria Madalena. Essa ideia foi popularizada pelo livro Código da Vinci, de Dan Brown, publicado em 2003, que inclusive virou até filme. E eu vou ser bem direto com você, porque eu prometi só trabalhar com aquilo que é verificável. Essa teoria não é sustentada pela enorme maioria dos historiadores da arte. A verdade é que tem uma prova visual aqui, que é o que mais importa pra gente. Não é só uma opinião de especialista uma contra a outra. Leonardo da Vinci, como praticamente todos os pintores do Renascimento, representava frequentemente homens jovens com traços suaves, com cabelos longos e um rosto mais delicado. Percebe que
Essa era a convenção estética da época para retratar juventude e pureza, não feminilidade. Você encontra o mesmo padrão em outras obras do próprio Leonardo e de próprios contemporâneos seus também. João, tradicionalmente descrito como o apóstolo mais jovem do grupo, sendo pintado dessa forma, não é uma anomalia, é uma regra visual do próprio período sendo aplicada normalmente. Então a gente derruba isso de uma vez por todas. Esse é um exercício importante de inteligência visual. Às vezes, a habilidade mais valiosa não é encontrar um mistério escondido, é reconhecer quando um mistério é apenas uma leitura moderna sendo projetada sobre uma convenção antiga que a maioria das pessoas nem sequer conhece. Ver mais não é ver mistério em tudo, é saber a diferença entre evidência e coincidência. Tratar da fragilidade da própria prova. Agora o ponto que fecha essa análise e que eu considero o mais importante de todos. Tudo que nós analisamos até aqui não é mais o quadro original no seu sentido estrito. A técnica que Da Vinci escolheu, têmpera e óleo sobre gesso seco, começou a se deteriorar ainda em vida do próprio artista. Menos de 20 anos depois dessa pintura ter sido concluída, viajantes já relatavam sinais visíveis de uma degradação. Então, a gente percebe que a obra sofreu danos ao longo dos séculos. Em 1652, os monges abriram uma porta no centro da parede e os pés de Cristo, na pintura original, foram destruídos para sempre. Durante a ocupação napoleônica, o refeitório chegou a ser usado como estábulo e em agosto de 1943, os bombardeiros aliados atingiram Milão e destruíram grande parte do convento de Santa Maria delle Grazie. O teto do refeitório desabou, as paredes laterais caíram e a parede com a obra A Última Ceia sobreviveu porque havia sido protegida por sacos de areia antes daqueles ataques. Para vocês terem uma ideia, a restauração mais extensa da história da obra aconteceu entre 1978 e 1999. 21 anos de trabalho liderados pela restauradora Pinin Brambilla, usando microscopia e raio-x para separar o que era Leonardo do que era repintura de séculos posteriores. Por que isso importa, então, para o nosso exercício? Porque toda análise de evidência tem que reconhecer os limites da própria evidência. Nós estamos lendo gestos, sombras e posições de uma superfície que foi ferida, coberta, raspada, reconstruída repetidas vezes ao longo de 5 séculos. A maior parte do que nós discutimos aqui, a composição, os grupos, a perspectiva, a linguagem das mãos, é confirmada por estudos preparatórios do próprio Leonardo e por documentação histórica que é bem sólida. Mas isso não muda o fato de que nós estamos investigando uma cena de crime onde parte da cena já não existe mais do jeito que foi criado. Um bom observador não finge que a prova é perfeita. Ele sabe exatamente qual parte da prova pode confiar e qual parte precisa ser tratada com cautela. Para nós fecharmos esse nosso vídeo, eu espero que você tenha gostado. Já deixa aí então o teu curtir se você chegou até aqui e se inscreve no canal, claro. A Última Ceia sobreviveu a uma porta cortada no meio da mesa, a um estábulo napoleônico, a uma bomba em 1943 e a mais de 200 anos de restaurações desastradas antes da definitiva. E mesmo assim, o que é que restou ainda é suficiente para reconstruir com base em evidência real. Quem é que estava mentindo naquela mesa, sem nenhuma legenda, te contando isso? Essa é a diferença entre olhar e enxergar. Olhar é reconhecer a cena. Já enxergar é reconstruir o que aconteceu segundos antes daquela pintura ser feita. Essa é a única pergunta que eu quero deixar com você hoje. Quantas cenas você atravessa por dia sem nunca fazer essa pergunta para si mesmo? Eu espero que você tenha gostado do vídeo e eu reforço: curta, se inscreva para você não perder nada sobre essas análises e, claro, para aprender muito sobre inteligência visual. Até mais.